Olá, meninos. Muito bom dia. Tudo bem? Como é que estamos todos? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar agora mais uma aula de química, mais especificamente uma aula de biomoléculas, aula de número 44. Biomoléculas são aquelas moléculas que participam dos processos metabólicos, né, que participam dos nossos processos fisiológicos. E aí as biomoléculas são consideradas assim, nesse caso nós estamos trabalhando, são as macromoléculas. E aí nas aulas anteriores, você deve lembrar que a gente começou a trabalhar com proteína, depois nós vimos os lipídios, hoje nós vamos ver os carboidratos, na aula de número 44, e na aula de número 45 nós vamos fazer exercícios para você poder ver a importância que tem as biomoléculas. E a aula 45 é uma aula que aborda apenas exercícios do Enem. Então, quer dizer, vale muito a pena você assistir essa aula, você assistir várias vezes as aulas 42, 43 e 44, e a aula 45 vai ser a aula só para resolução de exercícios. Faltava, então, turma, dentro das macromoléculas, faltavam os carboidratos, aí que são aqueles ingredientes mais importantes, componentes nutricionais mais importantes para a gente, são os macronutrientes. O que são os carboidratos? Depois que a gente viu, então, proteína e lipídio, carboidrato também é chamado de hidratos de carbono. O que são hidratos de carbono? São compostos que têm hidroxilas ligadas a átomos de carbono. Então, os carboidratos, mais especificamente os açúcares, que são os carboidratos mais simples de sabor doce, apresentam várias hidroxilas. Então, como tem muita hidroxila, os compostos que são muito hidroxilados, eles são passíveis de sofrerem reações de oxidação. No outro momento, você deve ter visto, se não viu ainda, a gente vai mostrar para vocês, com certeza, que é muito na prova do PAIS, as reações de oxidação em álcool. Então, quando você tem um álcool primário, o álcool primário ele rapidamente é oxidado a aldeído, que mais rapidamente ainda é oxidado a ácido carboxílico. Álcool secundário, ele é oxidado a cetona. E esses processos oxidativos são processos que ocorrem com liberação de energia. Então, se nós temos os carboidratos, que são moléculas pequenas e que podem sofrer reações de oxidação, os hidratos de carbono, que são os carboidratos, se tornam fontes de energia para a gente, principalmente os açúcares mais simples. E aí, como eles são hidratos de carbono, eles têm várias hidroxilas, mas não são compostos apenas de funções múltiplas, não. Quer dizer, não existem só várias hidroxilas. Você pode ter nos açúcares, nos carboidratos, a gente pode encontrar uma sequência de várias hidroxilas, e essas hidroxilas podem estar acompanhadas ou de um aldeído ou de uma cetona. Se nós tivermos várias hidroxilas e aldeídos, aí nós vamos dizer que composto é um composto de função mista, que nós temos funções misturadas, uma parte é aldeído e outra parte é álcool. Ou polihidroxicetonas, quer dizer, você tem várias hidroxilas e tem um grupo cetona, carbonilo cetônico, que vai caracterizar o composto como sendo cetona. Então, os hidratos de carbono, os carboidratos, são sempre compostos de funções mistas, ou seja, você pode encontrar álcool e pode encontrar aldeído, ou então álcool combinando com cetona. Lembrando que, de um modo geral, são sempre compostos que têm várias hidroxilas. Então, essas hidroxilas é que são passíveis de sofrer oxidação no nosso organismo, vindo a sofrer oxidação, serve como fonte de energia para a gente. Então, os carboidratos, eles geralmente seguem a fórmula CH2O. Então, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Sempre nessa proporção, um carbono para um oxigênio, e o hidrogênio sempre em quantidades que são o dobro das quantidades de carbonos e de oxigênio. Então, nós temos aí carbono, hidrogênio e oxigênio. E esse N ele tem que ser maior ou igual a 3. Então, nós temos que ter, assim, para hidratos de carbonos, para açúcares simples, partindo de, no mínimo, 3 átomos de carbono que nós temos na cadeia. E eu vou mostrar para você aqui uma grande quantidade de carboidratos que são importantes, que você conhece muito no dia a dia. Muitos são macronutrientes, muitos são moléculas que você conhece demais, como glicose, frutose, sacarose, amido. Nós vamos começar a trabalhar nessa aula de hoje. Então, esses carboidratos, de um modo geral, predominantemente, nós vamos encontrar carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso aqui predomina em todo tipo de carboidrato. No entanto, você ainda pode encontrar átomos de nitrogênio, você pode encontrar átomos de fósforo, pode encontrar átomos de enxofres em alguns tipos de carboidratos. Então, quer dizer, você não pode falar que carboidrato é um composto formado única e exclusivamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Não, você pode ter alguns carboidratos passíveis de serem encontrados nitrogênio, encontrados fósforo, encontrados enxofre. E aí, essa é a ideia que você tem primeira apresentação que nós temos para carboidrato.
Como é que a gente faz para classificar os carboidratos? Assim como a gente classificou lipídio, né, como lipídio estrutural, lipídio de reserva, aí proteínas também, que é a combinação de aminoácidos, a gente vai classificar os carboidratos de acordo com a complexidade. Complexidade. O que seria essa complexidade? Seria o fato deles serem monossacarídeos, polissacarídeos, oligosacarídeos. Vamos entender isso aqui bem facinho de você captar a ideia. Primeiro, o que seria, turma? Monossacarídeo. Olha essa ideia. Monossacarídeo. Mono te lembra o quê? Sacarídeo vem de sacarose, vem de açúcar, de modo geral. Então, monossacarídeos, quer dizer, são aqueles açúcares mais simplesinhos que você tem. Ou seja, monossacarídeo é todo açúcar formado por apenas uma única unidadezinha só de açúcar. Ou seja, única unidade básica que você tem, que é uma combinação de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Mas você tem apenas uma única cadeia bem pequenininha, que é a unidade básica que você tem, que a partir dessas estruturas você consegue obter os outros compostos dos outros sacarídeos. Então, os monossacarídeos são as unidades básicas que você tem dos carboidratos, e esses monossacarídeos, eles vão ter que ter, no mínimo, 3 átomos de carbono, né, porque você tem 10 de carboidratos, e esses monossacarídeos não podem sofrer hidrólise. Presta atenção, ó. Em vestibular, então a prova do MB, ele veio perguntar: glicose e frutose são hidrolizáveis? Não são hidrolizáveis. Glicose e frutose não podem sofrer hidrólise. Quem sofre hidrólise é sempre uma molécula que é formada pela combinação de duas outras moléculas simples e aí com liberação de água. Essa molécula que foi formada pela combinação de outras duas moléculas simples e ainda teve liberação de água, essa molécula sim pode sofrer hidrólise. Como glicose, frutose, manose, galactose, são os açúcares simples, são os monossacarídeos simples que vão dar origem aos demais, esses monossacarídeos não podem sofrer hidrólise. Daqui a pouco eu te mostro aqui que é uma reação de hidrólise para você poder captar essa ideia. Então, se você lembrar, monossacarídeo é a unidade básica que você tem dos açúcares, é o açúcar mais simplesinho que você tem. Do mesmo jeito, se a gente fosse fazer uma comparação, é como se fosse o aminoácido. Quando você pega 2 aminoácidos e combina esses 2 aminoácidos, você vai ter o que a gente conhece como dipeptídeo. Então, dipeptídeo é a combinação de 2 aminoácidos. Aí, o que é um monossacarídeo? É a unidade básica que, se ligar a outro monossacarídeo, forma um disacarídeo. Mas nós estamos vendo primeiro monossacarídeos. Aí, como eles são os carboidratos mais simples que a gente tem, eles são mais fáceis de serem oxidados. Então, como eles são facilmente oxidados, eles são facilmente utilizados pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, como fonte de energia. Então, os carboidratos mais simples são facilmente oxidáveis. Aí, consequentemente, você pode destruir e, nos processos de oxidação, pode haver liberação de gás carbônico, liberação de água, liberação de energia, e aí servindo para a gente como fonte de energia. Além da fonte de energia que esses carboidratos vão exercer para a gente, eles são as unidades básicas de construção dos outros carboidratos maiores, carboidratos mais complexos. Então, quando você pega os monossacarídeos, a partir dos monossacarídeos, a gente pode ter a construção daqueles carboidratos que são maiores. Então, eu coloquei para você a estrutura de 2 carboidratos simples. Os 2 carboidratos mais simples que você tem, com 3 átomos de carbono. Repara só que legal aqui, ó. Esse carboidrato aqui da esquerda, repara que ele é formado por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E o da direita também tem 3 átomos de carbono, tem 3 hidrogênios, tem 3 oxigênios, tem 3 carbonos, 3 oxigênios e vários hidrogênios. Bom, se você for analisar, os 2 compostos têm exatamente a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Aí qual a isomeria que você vai ter entre eles? Olha só que bacana. Esse composto aqui, apresenta carbonila na ponta da cadeia. Aí quem apresenta carbonila na ponta da cadeia pertence à função aldeído. Então nós temos aqui, aldeído, e nós temos 2 hidroxilas presas a carbonos saturados, caracterizando como álcool. Então esse composto aqui, é um diálcool e aldeído. Então esse composto é um composto de função mista, porque tem aldeído e tem carbonila, né? Aldeído, a carbonila, e tem hidroxila, que é o álcool. Esse composto aqui da nossa direita, repara que ele tem a carbonila também, e essa carbonila aparece entre átomos de carbono, ou seja, está caracterizando a função cetona. Além disso, tem mais uma hidroxila aqui em cima e uma hidroxila aqui embaixo. Então, esses 2 compostos, eles apresentam a mesma forma molecular. No entanto, esse composto aqui, é aldeído e álcool,
esse aqui é cetona e álcool. Então, eles são isômeros de função. Por que isomeria de função? Porque eles pertencem a funções diferentes e têm a mesma forma molecular. Então, esses dois exemplos que eu coloquei para você são os dois carboidratos mais simples que tem. Então, são muito facilmente oxidáveis. Essas duas hidroxilas aqui, ó, podem sofrer oxidação, gerando corpos cetônicos. Essa aqui geraria corpo cetônico, essa aqui geraria aldeído, que em seguida viraria ácido carboxílico, depois CO2, a água seria destruída. Essas duas hidroxilas terminais aqui na cadeia, quando sofrerem oxidação, elas vão gerar para você aldeídos, que depois virariam ácido carboxílico, gás carbônico, seria destruído. Então, esses dois compostos aqui, no primeiro momento, eles são o quê? São dois compostos que pertencem a funções diferentes e têm a mesma forma molecular. Então, são isômeros de função. Agora, uma curiosidade, ó. Como nós vimos também isomeria óptica, repara no detalhe aqui, ó. Esse carbono que eu estou marcando aqui com o cursor, esse carbono é um carbono saturado. É um carbono que só faz ligações simples. É um carbono que está com 4 ligantes. E esses 4 ligantes são diferentes. Ó, carbonila, hidrogênio, hidroxila e tudo isso aqui para baixo. Então, esse carbono aqui é um carbono assimétrico. Se esse carbono aqui é assimétrico, então esse composto aqui é opticamente ativo. Se você incidir a luz polarizada sobre ele, uma solução desse composto vai desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Ou seja, esses dois compostos são isômeros de função e esse composto aqui da esquerda, ó, esse composto apresenta um carbono assimétrico. Então, se esse composto apresenta um carbono assimétrico, na natureza, ele existe na forma de dois isômeros. Aí, quais são os dois isômeros? O destrógeno, que tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a direita, e o levógeno, que tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, o destro e o levo. Esse composto aqui da direita, olha só a curiosidade, essa cetona pequenininha, que você está vendo aqui, ó, ligada a duas hidroxilas de álcool, né? Então, esse composto aqui não é um composto opticamente ativo, ele não tem carbono assimétrico. Por que eu estou vendo que ele não tem carbono assimétrico? Porque esse carbono aqui, ó, da ponta e esse carbono aqui de baixo, ambos estão ligados a dois átomos de hidrogênio. É como eles estão ligados a dois átomos de hidrogênio, que são dois ligantes iguais, eu não posso falar que esse carbono aqui é assimétrico, nem esse. Ou seja, essa molécula não é opticamente ativa. Se você incidir uma luz polarizada sobre uma solução desse composto, a luz polarizada não vai sofrer desvio em trajetória porque não há presença de carbono assimétrico. Logo, esse composto não é opticamente ativo. Então, o da esquerda apresenta isomeria óptica, na natureza ele existe na forma de destrógeno e levógeno. O da direita não tem isomeria óptica, mas ambos são isômeros de função. Tranquilo? Esses são os açúcares mais simplesinhos que você tem. Agora nós temos açúcares maiores, que são aqueles açúcares mais famosos, são aqueles açúcares mais conhecidos, mas na verdade eles são os monossacarídeos mais conhecidos. Glicose, frutose, manose e galactose. Então, esses 4 compostos que você está vendo são as 4 unidades básicas, são os 4 monômeros básicos que, combinados entre eles, podem gerar compostos maiores e compostos mais famosos que você, com certeza, vai conhecer. Eu só queria identificar as funções com você, olha só. Se você pegar a fórmula estrutural da glicose, ela apresenta aqui, ó, várias hidroxilas presas a carbono saturado, ou seja, poliálcool, que tem várias hidroxilas presas a carbono saturado, poliálcool, e aqui na ponta nós temos aldeído. A frutose, ela também tem várias hidroxilas presas a carbono saturado, ou seja, ela é poliálcool, mas, no entanto, aqui você tem uma cetona. Olha só, aqui é cetona e álcool, ou seja, é um poliálcool com cetona. Aqui, poliálcool e aldeído. Lembra que a diferença de aldeído para cetona é que o aldeído tem a carbonila na ponta da cadeia. Cetona tem a carbonila entre átomos de carbono. Bom, a manose, que é um açúcar que o pessoal geralmente não comenta muito, é um açúcar que você pode encontrar também em frutas, em verduras, e a manose é muito importante para ela poder fazer o revestimento do nosso trato urinário para impedir infecção urinária. Mas a manose não é muito comentada. Mas olha só, repara que a forma estrutural da manose é muito parecida com a da glicose. Aí o que vai acontecer? Se você pegar a manose, ela também tem várias hidroxilas, ou seja, é poliálcool, e tem uma carbonila aqui na ponta, ó, poliálcool aldeído, igualzinho à glicose. E a galactose? A mesma sequência da manose e da glicose. A galactose, ela tem várias hidroxilas, poliálcool e aldeído. Aí você fala, uai, pessoal, então glicose, manose e galactose são o mesmo composto. Não são. Por que não são? Porque esses carbonos que estão ligados à hidroxila, esses carbonos são carbonos tetraédricos.
como eles são carbonos tetraédricos, esses ligantes não se encontram no mesmo plano. Então, se você pegar uma glicose e tentar fazer sobreposição de uma manose, você não vai conseguir. Se eu pegar uma manose e uma galactose e tentar fazer uma sobreposição, eu também não vou conseguir. Por que não? Porque esses compostos têm formas estruturais parecidas no olho. Visualmente são compostos parecidos, mas você não consegue fazer a sobreposição de suas estruturas. Como são compostos que não são sobreponíveis, então esses compostos não se tratam das mesmas substâncias. É cheio de carbono tetraédrico, que não é um carbono plano. Então, por incrível que pareça, tem todos a mesma forma molecular, mas não são os mesmos compostos, porque esses grupos funcionais não se sobrepõem. Então, detalhe, glicose, frutose, manose e galactose apresentam carbonos assimétricos. Então, se eles têm carbonos assimétricos, todos eles são opticamente ativos. Como eles são opticamente ativos, quer dizer que se você incidir a luz polarizada sobre da solução de cada um desses compostos, a luz polarizada vai sofrer desvio na sua trajetória. Então, esses 4 compostos são opticamente ativos. Na natureza, eles existem na forma de vários destrógenos e vários levógenos, e esses compostos todos, eles são isômeros, mas não são isômeros ópticos entre eles. E aí, quais são os isômeros aqui? Ó? Glicose e frutose são isômeros de função, manose e galactose com frutose são isômeros de função. Agora, glicose, frutose, manose e galactose, esses 4 monossacarídeos, apresentam carbonos assimétricos. Então, a glicose, por exemplo, ela existe na natureza na forma de vários destrógenos levógenos. Mesma coisa, frutose, manose e galactose. Tudo bem? Mas não são o mesmo composto. Para que sejam os mesmos compostos, eu teria que conseguir fazer uma sobreposição de todos os ligantes. E é impossível você fazer a sobreposição de todos os ligantes, porque cada ligante desses carbonos estão ocupando centros quirais diferentes. Aí, como estão ocupando centros quirais diferentes, você não consegue fazer sobreposição. Logo, não são o mesmo composto. Mas todos eles são opticamente ativos. Tranquilo? Bom, aí depois que você viu, então, que a glicose tem aquela forma estrutural, o que acontece quando a gente pega uma cadeia carbônica grande, assim, tipo uma cadeia com 6 átomos de carbonos e várias hidroxilas? A cadeia que tem várias hidroxilas, essas hidroxilas podem se atrair por ligações de hidrogênio. A ligação de hidrogênio que existe nessas cadeias, as várias ligações de hidrogênio que podem existir, fazem a cadeia torcer. Então, à medida que a cadeia esses átomos começam a se aproximar, esses átomos começam a se atrair, a cadeia começa a torcer, vira uma estrutura helicoidal, e aí você consegue ter o ataque desse carbono aqui, ó, número 5, com essa hidroxila com carbono número 5, essa hidroxila ataca o carbono número 1, que é o carbono da carbonila. Aí, essa hidroxila aqui, ó, presa ao carbono número 1, quando ela atacar esse carbono aqui, ó, a hidroxila presa ao carbono 5, quando ela atacar o carbono número 1, aí você vai ter a glicose fechando. Então, existem 2 glicoses, a glicose de cadeia aberta e a glicose de cadeia fechada. Na verdade, é a mesma forma estrutural. Por quê? Porque não tem eliminação de nada. Então, quando você pega a glicose de cadeia aberta, a glicose ela se torce tanto que você tem a hidroxila do carbono 5 atacando o carbono número 1. E aí a cadeia fecha. Essa forma cíclica que você está vendo aí acontece porque, em função da grande quantidade de hidroxilas, essas hidroxilas elas acarretam o aumento da interação intermolecular por ligações de hidrogênio, a cadeia começa a torcer e ela acaba fechando, tendo a forma cíclica. Agora, se você identificar as funções, você vai reparar que a ciclização da glicose, levando à formação dessa cadeia cíclica, leva à formação de outras funções orgânicas diferentes. Olha só, na cadeia aberta você tinha hidroxilas e aldeído. Na cadeia fechada você tem hidroxila e éter. Olha o éter aqui, ó. Então eu tenho éter e tem hidroxila. Aqui eu tenho éter e aldeído. Ou seja, quando a cadeia fechou, o aldeído acabou se transformando em éter. Então nós tivemos uma reação de adição. A hidroxila do carbono 5 ataca o carbono de número 1. Isso pode acontecer também com qualquer outro monossacarídeo, tipo a frutose. Repara que a frutose aqui, ó, essa frutose tem a carbonila, olha só aqui, ó, entre átomos de carbono. Isso aqui é uma cetona. Aí o que vai acontecer? A mesma hidroxila do carbono 5 vai atacar o carbono da carbonila. Só que lá, na glicose, era o carbono de número 1. Aqui na frutose, a carbonila está no carbono de número 2. Então lá, eu tinha um ataque da hidroxila do carbono 5 ao carbono 1. Aqui eu tenho a hidroxila do carbono 5 atacando o carbono de número 2. E aí você tem uma ciclização. A cadeia fecha. Quando a cadeia fecha, você tem a formação desse composto aqui, ó, que é a frutose de cadeia fechada.
Aí ele coloca carbono anomérico. O que é o carbono anomérico? É o carbono que estava preso à carbonila, que foi atacada pela hidroxila do carbono 5. Então, carbono anomérico, aqui, ó. Esse carbono anomérico aqui é esse carbono aqui, ó, que antes era cadeia aberta, agora é cadeia fechada. Então, esse aqui também só está mostrando para você que tanto a glicose quanto a frutose podem aparecer na forma cíclica. Por que aparecer na forma cíclica? Porque a cadeia aberta é cheia de... tem tanta hidroxila na cadeia aberta que as hidroxilas se aproximam. Quando as hidroxilas se aproximam, aí você tem um ataque de hidroxila à carbonila e faz a cadeia se tornar uma cadeia fechada. Então, isso é só uma curiosidade bacana, porque em provas que você fizer de vestibular, tanto a prova do PAS 3 quanto a prova do Enem, você pode encontrar glicose de cadeia fechada. Aí você pode encontrar glicose de cadeia aberta. Frutose de cadeia fechada, frutose de cadeia aberta. Tudo bem? É por isso que eu estou te falando. Os oligosacarídeos, oligo quer dizer poucos. Então, oligosacarídeos quer dizer poucas unidades de monossacarídeos que precisaram se combinar para poder formar os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, né, são constituídos assim por pequenas quantidades que você tem de monossacarídeos. Aí, geralmente, são 10 monossacarídeos que formam os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são fragmentos que você tem da combinação de alguns monossacarídeos. Os oligosacarídeos mais importantes que a gente tem são os disacarídeos. Então, a partir do momento que você tem dois monossacarídeos que se combinaram, formaram um disacarídeo, o disacarídeo já é um oligosacarídeo. O oligosacarídeo geralmente é formado pela combinação de 2 até 10 moléculas de monossacarídeo. Aí a gente vai colocar aqui, então, que é esse esqueminha que você deve conhecer, ó, você ouviu falar. Vamos fazer a combinação dos monossacarídeos para a gente poder formar os disacarídeos. Todo disacarídeo é um oligosacarídeo, tudo bem? Então, você tem monossacarídeo, que é um carboidrato com um açúcar só, uma estrutura básica. Oligosacarídeos, são poucos sacarídeos combinados, sendo que dos oligosacarídeos, os disacarídeos são os mais importantes. Então, se você pegar glicose mais glicose, eu estou pegando duas moléculas simplesinhas, vai formar, aqui são dois monossacarídeos simples, glicose mais glicose forma quem para a gente? Maltose. Além de formar maltose, tem liberação de água. Se você pegar glicose e combinar com frutose, você forma quem? Sacarose. Se você pegar glicose mais galactose, você forma quem? Lactose. Essas três reações que estou colocando para você, quando você faz essas reações químicas, glicose mais frutose, glicose mais galactose, elas levam à formação, respectivamente, de maltose, sacarose e lactose. Só que a maltose, a sacarose e a lactose, elas são formadas juntas com a água. Repara que a maltose, ela é um disacarídeo, formada pela combinação de dois monossacarídeos. Sacarose também é um disacarídeo, formado por dois monossacarídeos. Lactose é um disacarídeo, formado por dois monossacarídeos. Esses três disacarídeos, maltose, sacarose e lactose, foram formados juntos com água. Então, glicose mais glicose leva à formação de um disacarídeo mais água. Isso quer dizer que se você fizer a reação inversa, você vai fazer a maltose se ligar à água para poder formar glicose e frutose. Então, como essas três substâncias aqui, ó, elas foram formadas juntas com a água, então essas três substâncias podem ser hidrolisadas. As três substâncias podem ser hidrolisadas porque elas podem vir a reagir com água, formando os açúcares mais simples que você tem. Como é que seria essa reação? Como é que seria a formação que você tem de um disacarídeo? Olha só, aqui eu coloquei para você, ó, uma glicose de cadeia fechada. Aqui outra glicose de cadeia fechada. Como aqui você tem hidroxila, aqui eu tenho hidroxila, uma hidroxila, quando ela se ligar a outra hidroxila, a ligação de hidrogênio aproxima essas duas, levando à formação de água. Então, hidroxila mais hidroxila, eu tenho formação de água. Aí, essa água, ela é formada, aí depois que esse carbono aqui, ó, que é o N-acetal, que é aquele que tinha a carbonila, né? Esse carbono aqui perdeu a hidroxila, essa hidroxila perdeu o hidrogênio. Quando a hidroxila e o hidrogênio se ligam, forma água. Agora, esse carbono aqui, ó, vai se ligar ao oxigênio. Quando esse carbono se liga ao oxigênio, forma esse disacarídeo. Aí, o que é um disacarídeo? Como eu combinei glicose com glicose, é a água, ou é a maltose. Só que essa maltose aqui foi formada junto com a água. Então, ó, glicose mais glicose, o meu disacarídeo é a maltose mais água. E a volta? Bom, a volta, eu vou ter que colocar a maltose para reagir com água. Aí a água quebra a maltose, gerando novamente a glicose que deu origem à maltose. Esse raciocínio poderia ser aplicado também se você tivesse glicose e frutose.
Glicose mais frutose, aí vão formar sacarose e liberação de água. Essa água vai hidrolisar a sacarose, voltando a formar glicose mais frutose. Então, é isso que nós estamos aqui, ó. Eu tenho um monossacarídeo à minha esquerda, outro monossacarídeo à minha direita, mono mais mono vai dar o quê? Um disacarídeo. Que disacarídeo é esse? Maltose, porque eu combinei glicose com glicose. Se tivesse sido glicose e frutose, o processo seria parecido, formaria sacarose. Se fosse glicose e galactose, formaria a lactose. Mesma ideia. Aí sim, eles podem ser hidrolisados. Os disacarídeos podem ser hidrolisados. Polissacarídeos, poli quer dizer vários. Então, o que são os polissacarídeos? São os polímeros de açúcar contendo 20 ou mais unidades de monossacarídeos. Alguns são cadeias lineares, enquanto outros podem ter cadeias ramificadas. Então, sim, os polissacarídeos, eles têm dupla finalidade. Podem servir como reserva ou então forma estrutural, que é o caso da celulose. Para a planta, a celulose ela pode servir como estrutura do vegetal, né, do tecido vegetal, enquanto que o glicogênio e o amido servem como reservas energéticas. Então, o que a planta faz? Quando a planta faz a fotossíntese, ela pega gás carbônico e água, que são duas moléculas muito pequenininhas, e aí ela quebra essas moléculas, liberando os átomos. Depois, ela recombina esses átomos, absorvendo a luz do Sol. Então, a energia do Sol é armazenada na forma de ligação e faz a combinação de carbono com hidrogênio, carbono com oxigênio, carbono, hidrogênio, aí forma uma molécula imensa. Essa molécula imensa é a maneira que ela tem de armazenar a energia do Sol na forma de amido, na forma de celulose, e nós na forma de glicogênio. Olha a molécula grandona aí, ó. Então, essa molécula grande que você está vendo aí, ó, cheia de estruturas de sacarídeos que você está vendo, é o nosso polissacarídeo. Tá vendo? Então, basicamente é isso. Então, nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. E a próxima aula, nós vamos fazer muito exercício sobre essa parte de biomoléculas, tá bom? A gente se vê na próxima aula, turma. Um abração para vocês e até mais.